pessoal, aqui quem fala é o Araújo, imediato do bando aqui do canal Akagami. E hoje eu vou estar dando algumas dicas de como fazer personagem no estilo One Piece, com traço de One Piece. É um traço que não é tão comum no mundo dos mangás. O One Piece tem um traço bem típico, bem estilizado, bem próprio. Você bate o olho e fala, ah, isso é o One Piece. É bem fácil de reconhecer, porque foge um pouco daquele traço padrão convencional do mundo dos mangás, tanto dos mangás antigos como dos mangás atuais, beleza? Não vou estar desenhando no estilo anime aqui, vai ser mais no estilo mangá mesmo, com aquele traço que você encontra no mangá de One Piece, né? Com os efeitos que você encontra no mangá de One Piece. E vou estar mostrando para vocês algumas coisas e vou dar dicas também. E nessa série de vídeos que eu vou estar dando essas dicas, eu vou estar mostrando e desenhando alguns personagens que são baseados em influenciadores aqui do YouTube que falam de One Piece, fazendo essa brincadeira aí, continuando a brincadeira do mangá 999.5, que foi um mangá que eu fiz em homenagem ao capítulo 1000 de One Piece. Se você ainda não leu, vai estar aqui na descrição, já fiz há algum tempo. De lá pra cá eu melhorei alguma coisa no meu traço e vai ser bem legal a gente tá trocando essa ideia, beleza? Então vou dar umas dicas aqui hoje desenhando o personagem do Lucas, do canal Histórias de One Piece. Ele tem um canal muito da hora, muito legal. Eu acompanho os vídeos. É bem legal mesmo aqui o Lucas, tá vendo? Tá aqui, ó. Canal Histórias de One Piece. É muito legal e eu vou estar desenhando o personagem dele. O personagem dele aparece, vou colocar aqui, ó. Vou dar um close. O personagem dele aparece na história, e eu recortei aqui. E ele aparece numa cena que tem vários cartazes de procurado. E um dos cartazes é o cartaz dele. E aí tem o personagem dele aqui. Vou fazer algumas alterações. Eu já desenhei ele aqui, ó. Tá aqui do lado. Já desenhei ele. Coloquei aqui. E vamos fazer como se fosse um concept art. Ok? E esse concept art ele vai ter aí algumas posições de rosto e ele de corpo completo. Beleza? E depois a gente vai conversar sobre uns pontos anatômicos, alguns truques, algumas dicas aí de como fazer um personagem no estilo One Piece. Pra gente não ficar fazendo sempre personagem de frente, em posição muito clichê e posição muito básica. Tranquilo? Vamos estar fazendo isso. Vou mostrar pra vocês como é que são concept arts de One Piece, pra caso você que tá assistindo o vídeo aí não viu ainda nenhum concept art de One Piece. Tá vendo aqui um do Luffy, ok? Mas aqui embaixo a gente vê do Akainu, tem o Aokiji, o Borsalino, né, o Kizaru. A gente tem aqui também, ó, do Teach, de versões como seria o Teach, né, na realidade. Acabou fugindo um pouco desse traço aqui, deixa eu ver. O Teach se parece mais com esse aqui, né? Esse que tá aqui do lado. Esse daqui não se parece tanto e nem esses de cima. Bem interessante ver esses concept arts de One Piece. E eu vou estar fazendo mais ou menos nesse ritmo aí, beleza? Já fiz aqui o personagem dele. Vamos deixar aqui aberto, né? Tirei algumas coisas, tirei alguns adornos, modifiquei outros. E vamos estar começando aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai reparar é que o personagem dele tem como se fossem umas olheiras, né? Como se fosse um lápis nos cílios inferior dos olhos dele. Ele tem alguns cílios ali também, 3 cílios saindo e o olho redondo, bem parecido ali com o Frank e o Usopp também, né? O Usopp, os cílios são na parte de cima, o Frank são na parte de baixo. Eu optei por fazer mais nesse estilo do Frank aqui. Achei legal. Acho que passa essa vibe One Piece. Pro personagem dele também é muito legal, porque eu ainda não vi um personagem que tem esse olho e que ele fique semi-aberto. Se você ver aqui, ó, a personalidade do Lucas, ele sempre passa esse ar meio tranquilo, o olho dele meio semi-aberto, ok? Então a gente tem aqui, ó, justamente o personagem do Lucas com essas características, ok? E eu vou estar reproduzindo aqui embaixo também. Você percebe que no traço de One Piece, as orelhas, elas ficam levemente abaixo do eixo que a gente costuma ver em outros traços, né? A orelha costuma ficar, o início da orelha costuma ficar, vou fazer aqui, ó, uma setinha para vocês verem, na altura dos olhos. Aqui a parte de cima da orelha costuma ficar ali no meio dos olhos, mais ou menos na altura dos olhos. E o One Piece não, é um pouco mais abaixo. Isso é do traço, isso é uma opção visual do autor, ok? Vamos estar fazendo então em outras posições aqui o personagem do Lucas. Vai ficar meio rabiscado.
e vocês vão estar vendo aí o vídeo agora um pouco mais acelerado, beleza? Depois eu paro, dou uma explicaçãozinha e a gente continua. Vamos lá. Então, o que a gente pode perceber aqui? Acabei o primeiro e como é uma questão aqui de fazer um concept art, né, mais rascunhado, então não tem tanto problema eu fazer num estilo um pouco mais rabiscado, assim, igual eu fiz. Inclusive, o próprio One Piece, nas próprias páginas, ele tem esse estilo meio sujão. Então a gente não tem que se importar tanto com isso, né? Inclusive eu até esqueci de fazer aqui, ó, a continuação na parte de cima aqui da costeleta do personagem, né? Beleza, corrigido já. Mas espero que vocês percebam que, primeira coisa, as bocas de One Piece, elas são muito maiores. E elas alcançam as extremidades. Então, por exemplo, vou colocar aqui, né, alguns pontos, ó. Ela chega muito próxima das bordas, né, da line art. Você não tem que ter medo de fazer em One Piece personagens com a boca grande. E é muito bom você observar o quanto a boca chega nessas extremidades. Por quê? Porque geralmente quando a gente vem de outra... Vou colocar aqui, ó, vou dar um exemplo. A gente vem de outra escola de mangá, vamos dizer assim. Ó, isso aqui é uma boca normal de um outro mangá, entende? Ó, coloca aqui a boca, né? O dente vem até aqui e vira. Ok, a língua. A gente faz aqui, né? Ó. Isso daqui raramente vai ter em One Piece, esse tipo de boca aqui. Raramente vai ter em One Piece. Com esse ponto aqui, por exemplo, fazendo essas curvinhas. Geralmente vai ser igual eu fiz aqui no personagem. Tá vendo? A boca mais espichada para o lado. Claro que tem uma variação muito grande, mas em One Piece você não tem que ter medo de usar essas caricaturas, né? São sempre muito bem-vindas. E eu utilizei aqui também. Quanto mais você observar, mais você vai pegar os traquejos. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que observando os personagens, por exemplo, pegando recursos de cada um, você consegue construir o seu próprio personagem de uma maneira convincente. Deixa eu dizer isso de uma forma um pouco mais simples. Vamos pegar um exemplo aqui. O personagem do Lucas, ele se parece muito com o Vergo, né? O personagem do Vergo, ele tem esse rosto mais ou menos nesse mesmo formato. Não é totalmente nesse formato, mas teria uma transição entre o rosto do Sop e o rosto do Vergo, vamos dizer assim, né? Pra quem não lembra, o Vergo é aquele personagem que faz parte da tripulação do Doflamingo e ele luta contra o Smoker e o Law lá em Punk Hazard, né? E é mais ou menos nessa dinâmica assim. Vocês percebam que as rachuras aqui, ó, percebam que as rachuras aqui,
elas acompanham, ó, elas acompanham o formato do maxilar. Então o maxilar ele tá nesse formato e as rachuras vêm fazendo o mesmo formato do maxilar, né? Então isso é outra coisa muito importante da gente lembrar, muito importante. Vamos ver o que mais aqui. Ó, ficou um risquinho aqui para trás, vamos tirar, prontinho, corrigido. Aqui teve um duplo clique, show de bola. Aí escrevi ele aqui falando Nani, né, como se fosse isso. Vamos ver aqui o que mais. Perceba aqui, ó, na musculatura do pescoço do personagem, as linhas transversais que vão cruzando, tem uma linha aqui, né, e aí tem linhas perpendiculares, né? Elas não são paralelas, elas são perpendiculares. Elas vão atravessando ali a linha principal que vai fazendo o contorno da musculatura. Isso é muito legal também. Vamos ver aqui o que mais. Acho que já dá para ir pro próximo. Depois a gente vai refazendo algumas coisinhas aqui. O vídeo vai acelerar. Já já eu volto para dar mais algumas explicações. Vamos lá. Prontinho, mais um desenho aqui pronto, ó, com um pouco sobreposto aqui. Tirei o outro aqui para poder dar uma visualização melhor. Vou deslocar ele, que aí a gente consegue posicionar o desenho de uma forma mais encaixada aqui, ó. Aí. Ok, a gente vê aqui que as expressões de One Piece não importa muito o tamanho da boca do personagem, esse tipo de coisa. A gente já está acostumado, já sabe que não importa muito, que em One Piece é exagerado mesmo as coisas. A gente vê aqui, por exemplo, que essa linha aqui do maxilar do personagem, essa linha aqui, ela tá retilínea. E essa linha aqui, ela tá com uma curvatura ali que não tá do outro lado. Isso é muito normal. Por que isso é normal? Explicando. Por causa do fator naturalidade. O Oda, quando ele desenha, não é que ele não sabe desenhar dois lados iguais. É que ele está querendo dizer que o personagem está tão flexível, a forma dele se movimentar está tão natural, que ele faz de uma forma de um lado e do outro lado a gente faz de outra forma. Isso deixa as características dos personagens, a anatomia dos personagens mais flexível, passando um ar de naturalidade. Deixa o personagem menos engessado. A gente vê em alguns outros mangás que tem um estilo um pouco mais engessado, que não quer dizer que o mangá é ruim. Por exemplo, no Boku no Hero, os personagens têm a boca mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Tem uma boca mais ou menos assim, ó.
Tem muito essa boca aqui no Boku no Hero, ó. Essa boca aqui. Vocês devem ver muito essa boca aqui no Boku no Hero, ó. Várias cenas do Deku com essa boca assim, ó. Né? E aí pintado de preto dentro. Aqui, ó. Preenchido assim. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Vocês devem ver muito isso, né? Aí tem o nariz do Deku aqui em cima e tal, não sei o que. As pintinhas do Deku aqui, ó. Na parte de baixo. Não é assim? Então, por que isso acontece em Boku no Hero? Porque realmente, para Boku no Hero, faz sentido com a arte, né? Então é tudo muito certinho e tal, não sei o que. E a boca, ela não extrapola tanto. Às vezes em Boku no Hero a boca aumenta muito, mas não tanto igual em One Piece, por exemplo. Em Naruto, muito menos que Boku no Hero ainda. Muito menos que One Piece e muito menos que em Boku no Hero. Porque é um pouco mais engessado já a arte de Naruto, principalmente no Shippuden. No começo ali do clássico, ele ainda consegue arriscar numa coisa aqui, uma coisa ali, mais por influência da década de 90, né, que o Masashi Kishimoto tinha, mas depois ele começa a ficar também um pouco mais engessado. Isso não é ruim, isso é uma questão de opção de cada autor. Em One Piece, isso não tem tanto problema. Então vale destacar isso aqui. Percebam que, olha só que interessante. Isso é uma dica que eu vou dar aqui agora também. As linhas de expressão. Aqui eu fiz elas na vertical. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Ok? Fiz elas na vertical. Já aqui eu fiz elas na diagonal, né? Por que eu fiz isso? Para cada situação, a gente tem que mostrar mais ou menos a intensidade de uma expressão. Então, quando você coloca uma sombra na vertical e na diagonal, perdão, na diagonal, é porque você quer passar uma determinada expressão. Na vertical, você está mostrando que existe uma gravidade, né? Que o personagem ele realmente está irritado, né? Ele está para baixo, ou por raiva ou por desânimo. Então você coloca elas na vertical. Quando o personagem simplesmente está puto também, muito bravo com alguma coisa, você coloca na vertical. Quando o personagem está numa situação mais amena, que ele não está tão intenso quanto ele deveria, vamos dizer assim, né? Não está numa situação extrema, você pode colocar ela na diagonal, como acontece várias vezes em One Piece, tá bom? Aqui eu fiz o eixo do personagem, o tronco dele um pouco mais inclinado para frente, a cabeça dele um pouco mais inclinada, e é nessa pegada aí. Para concluir agora, eu vou fazer o personagem com o corpo completo, beleza? E vou estar explicando algumas coisas a respeito da composição corporal quando você desenha o personagem de corpo todo também, tá bom? Vamos começar aqui.
Bem, pessoal, terminei aqui. Fiz o personagem dele aqui, corpo todo. Vocês podem ver que mesmo rascunhado, galera, e eu já tô conseguindo fazer numa velocidade boa esses rascunhos, mas o desenho é uma coisa demorada mesmo, né? Tô fazendo aqui algumas coisinhas assim, colocando umas onomatopeias, só para deixar com um clima um pouco mais One Piece, né? Que a gente está acostumado. Bem, vamos a algumas análises aqui, né? Dos componentes que a gente tem na cena. Vamos lá. Primeira coisa, é normal em One Piece que a cabeça ela tenha mais ou menos esse tamanho em comparação ao corpo. Principalmente quando você vê o personagem de frente e a câmera está levemente abaixo e pegando um ângulo de baixo para cima. É bem comum que a cabeça fique desse tamanho. Você pode pegar várias cenas do mesmo tipo e você vai perceber isso. Principalmente quando o personagem tem os ombros largos. Aqui, esse personagem não tem um ombro largo igual, por exemplo, o do Pika, ou por exemplo, do Jozo, que é o capitão da 2ª divisão do Barba Branca. Mas ele é um personagem que ele tem um ombro mais ou menos igual, um pouco maior do que o do Sanji e um pouco menor do que o do Zoro, né? Alguma coisa ali meio termo. Mas as ombreiras dão essa sensação de que o ombro é bem largo, né? A capa também coloca uma sensação de imponência. Então, vai dar essa sensação sim de que a cabeça está um pouco menor, né? Você vê aqui mais ou menos pela distância, né, que tem do ombro, ó, do ombro em relação ao corpo. Aqui também a estatura, se você for perceber, olha só que interessante. Olha o tamanho da região aqui do trapézio até a região da cintura, do quadril dele, né? Olha só o tamanho. E olha agora o tamanho da perna. Tamanho da perna. Se for contar com o pé, pior ainda, né? Vai até aqui embaixo. Olha só. Se você for pegar essas proporções, você vai ver que é muito comum ver em One Piece, pegar, por exemplo, Rob Root, Sandy, concept art deles, você vai ver que é comum em One Piece os personagens têm as pernas muito longas, né? Quanto é que é muito engraçado isso, quando o Katakuri apareceu, algumas pessoas até diziam, falavam assim, não, em One Piece o personagem tem a perna longa mesmo, ele não é perna longa não. Ele não é da tribo das pernas longas não, mas ele, por fim, era sim da tribo das pernas longas. Isso acontece porque em One Piece é comum que os personagens tenham essa altura de perna. Inclusive, as mulheres, às vezes, quando elas estão de, por exemplo, a Nami tá de mini saia, alguma coisa do tipo a Robin, né? Com alguma coisa mais curta, o pessoal fala, nossa, tá comprida essas pernas, né? Porque é suavizado, então fica parecendo aquela coisa, aquele membro muito grande, né? Mas isso é uma coisa comum da arte de One Piece, né? Principalmente isso fica visível no anime, mas no mangá, como é preto e branco, e essa composição preto e branco faz a gente, como não tem as cores, faz a gente dar muita atenção para anatomia, né, composta ali na imagem, a gente percebe muito mais no mangá também. Então isso é comum, né? Então vocês podem observar aqui, ó, a diferença aí de tamanho, né? Até onde que vai ali a linha do quadril, né? E depois do quadril para baixo, que é a perna, para vocês verem aí a diferença, né? Uma outra coisa aqui que é muito comum em One Piece é esse espaçamento aqui, de uma perna para outra. Perceba, em One Piece os personagens não têm... Vou fazer aqui como é que seria se ele não tivesse esse espaçamento, né? Ficaria mais ou menos assim, né? O personagem aqui, ó. As pernas assim. Fazendo aqui do lado. Aí virinha aqui, né? Beleza. Show, tá vendo só? Ele seria assim. Em One Piece, raramente é assim. Raramente tem personagens assim. Geralmente tem esse espaçamento entre as pernas dos personagens, principalmente personagens magros, né? Principalmente personagens magros mesmo. Por exemplo, se você for pegar um Gekko Moria, é um pouco mais difícil você ver isso. Entretanto, se você for pegar, por exemplo, o Kaido, mesmo assim ele tem esse espaço entre as pernas, né? Então, ao invés no esboço ser dessa forma aqui, ó,
como é em alguns animes, que as pernas saem aqui, ele é assim, ó. É bem... perdão. É bem maior o espaço entre as pernas. E aí a perna sai cada uma daqui, ó. E fica esse espação aqui no meio, né? Esse espaço todo aqui que vocês estão vendo. Não é assim. Essa aqui é a forma errada. Essa aqui é a forma de One Piece, a forma correta. Beleza? Então é uma coisa bem comum também. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu posso dar uma dica. Claro que tem muito mais coisas para poder falar. Se fosse para falar, seria um vídeo de, sei lá, 2 horas. A gente não tem esse tempo todo. Então, vou dar algumas dicas aqui. Nos próximos vídeos eu vou acrescentando algumas dicas. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aqui. Fiz aí o personagem do Lucas. Vou estar enviando para ele a imagem. Espero que ele goste. Aliás, vou até perguntar para ele aqui agora. E aí, Lucas, você gostou? Vamos deixar vocês aí com a mensagem dele, se ele gostou ou não. E já posso adiantar para vocês que eu tô feliz em estar fazendo esse quadro aqui do canal. E lembrar vocês sempre uma coisa, que o One Piece não se lê, o One Piece se estuda. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Primeiramente, queria mandar um salvezão pra galera do canal Akagami. Valeu, mano, tamo junto. E eu queria dizer que eu me sinto lisonjeado de você ter me desenhado nesse novo quadro do seu canal. Ficou muito foda, ficou muito bonito e mais bonito que todos os outros. Vocês têm que concordar. Um abraço e valeu!